Olá pessoal, aqui é o Blue e este é o... Fala aí, galera, Green. Hoje vamos falar sobre controles de videogame. Aqueles controles que você jogou desde a época do Atari até o atual PlayStation 5, Xbox Series S, X, que são os mais recentes, e também o Nintendo Switch. Aquele controle que sempre está quebrado quando você perde pro seu amiguinho. O botão falhou, rapaz. A culpa é do botão. Eu apertei o botão e pulou e não pulou. É, né? Tá bom. Isso acontece bastante comigo. Aí, vamos começar dos mais velhinhos pros mais novos. Começar falando do controle do Atari, aquele de alavanca de um botão só. Eita, que controle saudoso. Eu tava até vendo hoje sobre esse controle na internet para comprar um USB para poder ficar jogando uns games de Atari. Deu. Eu tava pensando assim, ó, pô, deixa eu guardar um dinheirinho que eu tive um gasto surpreendente, surpreendentemente alto ontem. Então, não tô afim de gastar mais nenhum centavo. Controle do Atari, você jogava achando que o controle ia quebrar. Você mexia na alavanca, o controle Isso. barulhenta, poxa. Era analógico o controle. Não sabíamos na época, mas era analógico. Uhum. Aí aquele controle fazia os treco-treco dele. Não era pra jogar o Decathlon, né? Que ali você jogava o Decathlon e ficava... O negócio de doido. Vai quebrar o controle. Girando o controle feito doido. Nota, só girava o controle que só tinha 4 direções, tá? Ou seja, não adiantava girar. É, era ilusão. Você tinha uma alavanquinha que ela se mexia girando, mas não tinha efeito. Isso, só tinha 4 direções. Cima, baixo, esquerda, direita. Não adiantava colocar pra diagonal não, tá? Aí depois disso veio o primeiro controle em formato de cruz, o Nintendinho. Cara, joguei Ah, muito. bom, joguei demais também essa preula, viu? Só que eu não joguei no Nintendinho em si, eu jogava num videogame chamado Top System. E também tinha os Turbo Game e Phantom System da época. Sim, eu joguei no Turbo Game. E o controle do Nintendinho é incrível como ele é pequenininho, cara. É, é pra criança mesmo. Ele parece uma folha ofício que você dobrou muitas vezes assim e fica aquele negocinho. Ah, fica um retângulozinho pequeno, né? É. Agora, o Phantom System tem um controle bem diferenciado, que ele chegou bem depois, quando já existia o Mega Drive. Daqui a pouco eu vou falar dele. Aí veio em seguida o quê? O Master System para concorrer com o Nintendinho. Esse do Nintendinho, antes de pular pro Master, Aí, era um comedor de cabeça de dedo da pô na cruzinha, pô. A cruzinha era bem áspera, era bem dura. Você ficava jogando muito, começava a ferir seu dedo. é diferente do controle do Master System, onde ele não tinha o formato da cruz de fato, era como se fosse plano, só que fundo, com um pequeno fundo no meio. Só que o direcional dele era horrível, bicho. Para precisão, parte de precisão, eu tentei jogar Street Fighter 2 nele. Meu irmão, não prestava não. Não só a programação dele, e aliás, que foi incrivelmente feito pela Tectoy, a qual falamos até no vídeo anterior, hein? Isso. Tectoy é de novo aqui no vídeo, fazendo parte da nossa vida. Eu nunca joguei É, nesse não. eu joguei na época ainda. O cara trouxe o videogame. Eu já não tinha mais o Master System, mas o cara trouxe o videogame pra gente jogar. Porque ele tinha pra mostrar. E, né, irmão, vou dizer, era surpreendente, viu? Tem aquele gráfico ali do Master System. Ah, sim, pra Com época era muito bom. muitas cores para um videogame que quase não tinha cor. Aparentemente, pelo que você falou, o controle não era tão bom, mas faz parte, né? Isso. Aí, um defeito do controle do Master System. Ele tinha dois botões, tipo um e dois, que um era o início. Só que o start não ficava no controle, ficava no videogame. Eita. E ele era de lado
do reset. Aí imagina as situações que acontecem. E realmente aconteciam. E já tive muita raiva com esse videogame, apesar de gostar muito, viu? Essa Aí experiência eu depois, não tive. Não tive esse console, não. aí depois veio o quê? Mega Drive, com o controle de 3 botões mais o Start. Aí, o que acontece? Nessa época, o controle dos arcades não eram de 2 botões. Os jogos eram mais simples. Um botão para socar, outro para pular, o direcional, o botão de start para confirmar depois que bota a ficha, pronto. Muitas arcades só tinha isso. Se você é fã de emulador, tem o MAME ou MAME, como alguns chamam, pegar os jogos de arcade da década de 80 para testar, você vai atestar isso, que a maioria dos jogos, incluindo até Batman que tem também, assim, vem de cabeça, eram 2 botões. 2 botões, o controle e o start. Acabou-se. É bem simplório mesmo. Mas é evolução, né? Com o tempo transformou-se no que é hoje, né? Aí quando veio o Mega Drive, veio com A, B e C. Ali já, tipo, pô, que massa. 3 botões, dava uma ação maior, tudinho. O direcional já era mais legalzinho. Agora, eu quando criança não gostava muito do controle de 3 botões no Mega, não. Eu gostava do de 6. Porque o botão ficava muito fundo facilmente. Eu apertava com força e não saía direito. Aí eu nunca me dei muito bem quando criança. Aí veio depois o quê? Super Nintendo. Aí eu joguei. Aquele controle de osso perfeitinho. Fala aí agora, Green, do Super Cara, o Nintendo. controle do Super Nintendo, ele tem uma pegada boa, porque ele tem aquelas duas bochechinhas redondinhas, né, de um lado e do outro. Como se fosse as bundinhas do controle. Tem uma pegada boa, encaixa na moral, direitinho na mão. Eu acho que ele também é um controle bem resistente. Eu mesmo joguei anos e anos e anos no meu Super Nintendo. Não só eu, como meus amigos também iam lá jogar e tudo. E a gente criança jogava de qualquer jeito, derrubava bastante. E nunca quebraram, pelo menos os meus. Peguei com os controles e quando passei pra frente, passei com os controles tudo funcionando. Sem falha, sem afundar botão, sem nada. É um controle que respondia bem. É um controle que era resistente para estar na mão de criança. E ainda mais aquela detalhe, né? A mão peguenta de salgadinho e biscoito. Ou tudo, mano. Guaraná, tudo. Guaraná, bolo e o controle lá todo peguento. E tome a jogar. Se a minha memória não me engana, eu acho que até o cabo dele era bem longo. Sim, é longo. Bastante. Eu tenho ele aqui, original. É longo que só. Jogo bem distante aqui na cama. O videogame lá na parede, do lado oposto da minha cama. Tudo bem, o quarto não é tão grande, mas realmente a distância é considerável. Uhum. Quem é dessa época sabe que isso é importante para quando as pessoas passavam pela sala não arrancar o controle da sua mão nem o videogame do hack. E que se você tivesse um controle curto, quando passava alguém brincando ou passava sua mãe pela sala distraída, passava levando o fio, levando o controle, levando o videogame, levando tudo. Varrendo o chão também, quando tá. Também. Aí quando tinha um cabo longo, o cabo ficava pelo piso, aí a pessoa passava por cima, não levando ele. Isso. E aliás, o controle com cabo perdurou até a geração de PlayStation 2, GameCube e Xbox. Isso. Os videogames normalmente já tinham antigamente o controle sem fio, só que era uma coisa à parte, não vinha com o videogame. Eu lembro que no GameCube também tem. É um dos que vinha sem a memória, que tinha controle sem fio, GameCube. E era um trambolho para poder o controle ficar sem fio, comparando na versão com fio, botar lado a lado sem, o controle do GameCube, que é pequenininho, ficava um trambolho. Aquele negócio enorme de, É, de né? jogar. Tecnologia começando, né? Isso.
Até essa época a gente vai pular um pouquinho, tá, pessoal? Nesse meio tempo teve Nintendo 64, que teve o primeiro analógico, assim, é, de fato, né? Analógico, para poder jogar games em 3D. Foi com o Nintendo 64 que evolucionou. Ele não revolucionou, ele evolucionou, evoluiu. Só que com aquele formato estranho de É, 3. muito feioso o controle, mas muito bom. Eu gosto dele, saiu-se muito bem para você jogar jogos de tiro, principalmente. E aliás, eu costumo até dizer, jogo de tiro se popularizou com o Nintendo 64 nos videogames. Até então era restrito a computador. Eu achava muito bom, porque era praticamente simulando que você tava com a arma, porque você jogava com a mão só, movendo o analógico com o polegar e atirando com o dedo embaixo, era como se você tivesse com a arminha assim na mão e. O gatilho, faz Aham. sentido, faz sentido. Porque o que existia antes era Doom, Wolfenstein e alguns outros joguinhos de primeira pessoa, mas que a gente sabe, né? Ficou bom a partir do Nintendo 64, com Doom 64, GoldenEye, entre outros. Depois a gente falar sobre game FPS. Vamos voltar aos controles agora, antes que acabe me empolgando. O controle do Dreamcast, que também teve só um analógico, O Dreamcast era muito feio o vacilo da controle. SEGA, vacilo, podia ter usado dois. Tudo bem que no Quake 3 Arena não fez falta, Uhum. mas que eu jogava movimentando o boneco com BA, BAYX e a mira era analógico. Era muito foda. Eu não gosto daquele controle do Dreamcast não, muito feio, muito gigante e aí estranho. Aham. E a gente pulou também, mas não foi intencional, que vai falar dele a partir de agora, controle de PlayStation. Sim. O primeiro dele foi aquele baseado no Super Nintendo, idêntico. A primeira impressão que eu tive, eu que vim do Super Nintendo e fui jogar no PlayStation 1, que foi na verdade meu segundo videogame 32 bits, primeiro foi o Saturno que eu joguei, que era o controle do Mega Drive com LR, de 6 botões com LR. Aí eu vou nem destacar muito. Aí veio o PlayStation, que era igualzinho ao de Super Nintendo, Que não tinha analógicos. e isso não tinha analógico ainda, e de ter depois o L2 e o R2. Aí teve uma pequena curva de aprendizado para poder usar aquele controle. O que hoje em dia é natural para as crianças, para a gente teve a curva de aprendizado. Realmente, o PlayStation foi todo aquele boom, tá? Você, eita! CD, dois analógicos, L1, L2, R1, R2, não sei o que tal. O controle oficial final, né? Do Isso. PlayStation. Foi toda aquela mudança. E um detalhe, pessoal. Apesar do controle PlayStation 1 ter sido assim, o primeiro a ter dois analógicos, o analógico direito era basicamente um enfeite no PlayStation 1, tá? Sim. Ele não se usava para nada. Eu não lembro de um jogo de tiro em primeira pessoa que usava o analógico direito. Deve ter, mas assim, nada marcante na memória. Medal of Honor mesmo não usava, pelo menos eu não lembro disso. Se alguém souber, corrija aí, tá, pessoal? Ou pelo menos diz, porque eu não lembro. Aí chegou depois o quê? Nintendo Wii. Isso. Antes de ir pro Nintendo Wii, mesmo o analógico direito sendo praticamente inútil, eles foram muito inteligentes no layout de já colocar os dois desde o início. Verdade. Até porque no PlayStation 2 utilizou muito, e um detalhe também que quase pulava. Os botões do PlayStation 2, X, quadrado, triângulo e círculo, também eram analógicos. Aí dependendo de quanto você pressionava, ia a ação do personagem pulando ou acelerando com o carro. Um exemplo, Gran Turismo, Need for Speed. Sim, tinha a pressão para alterar o efeito em alguns jogos. Isso. Isso é um detalhe que quase passou despercebido. Ainda bem que não Uhum. deixamos passar. Sim, sim. Falei do controle de PlayStation 3. Cara, o controle de PlayStation 3, pessoal, o que mudou para o do 1 e do 2 é que ele passou a ser sem fio, né? Feito o Blue já tinha falado que até o Play 2 ainda vinham os cabos.
Principal mudança foi essa. Agora, claro que o controle evoluiu muito em tecnologia, em questão de sensibilidade de botões, em questão de durabilidade também, né? De aguentar as quedas, aguentar uns jogos mais hardcore que precisa você estar lá metralhando o controle e tal. Pra mim é um controle de boa qualidade. O pessoal por aí tem experiências ruins de controle de Play 3 tal, que não dura muito, mas esquecem que muitas vezes eles estão usando o controle pirata. Você tem que avaliar o controle pelo controle original do console. É o que vem com ele, né? Uhum. Controle original do Play dura muitos e muitos anos você jogando de verdade. Eu falo pelo meu que eu tenho um Play 3 aqui. E, inclusive, quando eu fui na tua casa, a gente jogou Street Fighter Alpha 2, foi um fight arretado, né? Uhum. E o controle tá aqui desde que o videogame foi comprado e eu comprei esse vídeo pronto. Pra vocês terem ideia, vou fazer 10 anos de casado ano que vem e o Play 3 tá desde o início do casamento, praticamente tá aqui. É, eu lembro, Green, quando tu comprou o videogame, depois de ter Uhum. casado. Praticamente desde o início. Se não foi desde o início, foi tipo 2 anos depois. Ele tá aqui há uns 8 anos e o controle tá funcionando. Aham. É, o controle de PlayStation 4, ele é uma versão pouquíssimo modificada da versão do PlayStation 3, onde era atrás para fazer o toque, agora é na frente. É um touchzinho, onde ele também serve como botão para pressionar, ativar mapa ou alguma função de item específico. Ele funciona mais como select, esse botão, quando você pressiona. Porque o botão onde fica o select é o botão de share, de compartilhar, tirar screenshot e gravar vídeo. Eu acho meio sem Uhum. noção, mas é isso. O Start, na verdade, não é Start, é Options, mas todo mundo, pelo menos que eu conheço, inclusive eu, chamou de Start. É porque um controle sem start é muito tosco, cara, sinceramente. É ridículo, é ridículo. Aí, LR, não tenho o que reclamar. Agora, minha reclamação é, esse controle, tudo bem que eu uso uma capinha no controle, mas isso não interfere muito no tamanho. Ele é um pouquinho grande. Aí, ao jogar muito tempo com ele, a minha mão fica um pouco dormente. E minha mão não é pequena, é grande. Aí eu não gosto muito disso nesse controle. Uhum. Deve ser o tamanho e o formato do controle também. É, ele é um pouquinho maior que o de PS3. O de PS5 eu anotei um para poder analisar de fato. Eu vou analisar agora de acordo com as reclamações e elogios dos usuários do de PlayStation que eu participo. É, eles elogiam muito o controle, que tem boa pegada, assim como o L2 e R2, que você não precisa, um exemplo, você está jogando um jogo de tiro, você vai apertar o botão, você não vai apertar 10, 20 vezes, você vai apertar e segurar de acordo com sua pressão, que ele vai pegar e vai dar o tiro, como se fosse repetido, várias vezes repetido. Agora, a reclamação do pessoal que eu vejo assim direto, o L2 ou o R2, normalmente é o L2, quebrou, eu vou mandar para assistência. A pessoa fica sem jogar durante o tempo que envia até assistência e recebe. Isso é um ponto extremamente negativo. A não ser que a pessoa pegue, abre, abre o controle, estando na garantia, para poder trocar a molinha e fazer isso. Sinceramente, se eu tô com ele na garantia, ele quebra antes do ano, não é coisa boa. Realmente. Aí agora vamos falar da Nintendo a partir do Wii. A gente pegou o PlayStation 4 e agora falar da Nintendo. Da Nintendo eu vou ter uma prioridade um pouquinho maior que o Green, já por ter passado pelo Wii U e tenho também Nintendo Switch. Porque eu vou falar do Wii porque eu tenho o Wii U. Eu não tive o Wii na época do lançamento, tive um Nintendo DS, eu preferi. E no Wii U eu jogo jogos de Wii também, com o controle tipo Nunchuck. E é legal, é divertido. Realmente é divertido se jogar com aquele controlezinho. É por isso que ele foi um dos joguinhos mais vendidos, juntamente do PS2.
virou uma febre, que aquele controle de remoto do Wii é legal, é divertido de jogar com o Nunchuck. O Metroid, primeira pessoa que eu joguei, é excelente. Você aponta com o controle e já vai lá, enquanto você está usando o nunchuck com outro controle que é analógico e tem ali um L2. E vai atirando e passando. É show de bola, não tem o que falar. O controle do Wii U, que é um tablet, aquela coisa grotesca assim enorme. O pessoal vê, isso é grotesco, é horrível de jogar, é pesado. Bom, ele não é pesado, mas ele é grande. Aí você jogando, segurando somente ele durante um tempo, cansa. Aí eu como costumo jogar, independente do videogame, com o controle em cima de uma almofada, para mim não faz diferença. E a disposição dos botões são boas e dá para usar a telinha como mapa perfeitamente. O controle do Switch, eu tenho uma reclamação. Eu tenho a impressão que o botão vai quebrar a qualquer momento. Que tosco mesmo, cara. É, Isso é muito ruim. Você não pode nem se empolgar jogando com medo de quebrar o controle. isso, exatamente. Eu tenho esse medo ao jogar. Aí eu tô economizando agora, porque minha geladeira quebrou. Eu gastei mais de R$ 2.000 para comprar outra geladeira, para não passar fome aqui em casa. Me lembra a época que a minha geladeira quebrou. Eu tava sem dinheiro pra comprar outra. Eu passei 6 meses sem geladeira. É tenso, eu sei, Pense, viu? mas 6 meses sem nessa época geladeira. de pandemia, ajudando a Oxi. família, não tem condições de passar 6 meses sem geladeira, não. Não, meu filho, não passe não, que é doidice. Aí passei É, 6 meses sem geladeira, criando maneiras de manter as comidas sem se perder. aí isso é horrível. Aí eu tive que gastar quase 3.000 com a geladeira, ou seja, era um preço de Xbox Series S, uma TV nova com a minha veinha, um controle para o Nintendo Switch, mas não, a geladeira quebrou. Aí eu não vou poder comprar nada por enquanto. Mas eu quero comprar depois o controle Pro para poder ficar jogando e esmagar o botão à vontade jogando jogos. Porque eu tenho medo de quebrar com o controle do Nintendo Switch. O botão é bem pequenininho para minha mão. Aí eu uso bastante o analógico já para evitar isso. E como eu jogo RPG, tá um pouco safe, né? Mas fora isso, meu Deus do céu. Vale, Green, fala agora do controle do Xbox. Começando Xbox. daquele Xbox eu classicão. tenho, eu tenho experiência só do primeiro Xbox do controle. Que eu achava. No, na primeira vez, como eu era moleque ainda, eu achava que o controle era pesado, era grande e tal, não sei o quê. Mas depois que você começa a jogar, que você se acostuma com a pegada do controle e tal, você vê que é um controle muito bom. Pra mim é um dos controles que mais encaixa direitinho na mão até hoje, é o controle do Xbox. Eu acho ele que tem uma resistência igual ao do PlayStation. Não é melhor nem pior nessa questão de queda, de aguentar apertar muito forte, muito rápido, não sei o que, essas coisas. Eu acho interessante o posicionamento dos analógicos, em vez de ser um paralelozinho ao outro, ser esse um acima um abaixo. Eu acho que é mais fácil de você jogar e de usar os dois analógicos ao mesmo tempo. Porque pelo menos comigo, pronto, um jogo que você usa muito os dois analógicos o tempo todo freneticamente, God of War no PlayStation. E como o controle é menorzinho e os dois analógicos ficam um do lado do outro, você movimenta o personagem em um e fica se esquivando no outro, meus dedos muitas vezes batem um no outro. Quando eu tô movendo o personagem e usando o analógico para se esquivar, e movendo o personagem e fica os polegares se tocando. Que é uma Hum, vantagem muito boa que o do Xbox não tem como acontecer. Porque um analógico é superior e o outro é ali embaixo. É uma das principais coisas que eu gosto do controle. Eu acho também que os botões é, tem o mesmo nívelzinho de sensibilidade e resistência do PlayStation, é igual. Não chega a ser melhor. O
o controle dos novos Xbox, igual ao que o Blue falou, eu não cheguei a ter ainda, então só tenho opinião da galera que tem e que comentam na internet. Mas o pessoal fala que manteve o padrão, parece que aparentemente ficou um pouco mais leve do que os antigos, o modelo novo. O sistema de carregamento continua o mesmo, cabo, bateria, pilha, essas coisas, isso manteve. Isso. Não sei se é verdade, mas eles dão a entender que a Microsoft não muda, porque os próprios fãs preferem ter todas essas opções de carga, que eu concordo. Ter mais opções é melhor, você escolhe o que você quer usar. É uma coisa que eu não gosto no PS4. Eu tô jogando de longe, de boas, na minha cadeira, no conforto, e tá acabando a bateria. Eu tenho um segundo controle, ele tá sempre carregado, beleza. Aí eu troco de controle. Mas, quando eu não tinha o segundo controle, eu conectava o cabo e até o videogame ficava mais próximo dele, já não estava mais confortável. Voltava para os anos 90 com o controle Voltava no para os anos cabo. 90 e com bem mais próximo da TV, ou seja, perdendo o campo de visão do jogo, que quanto mais próximo você fica, dependendo do tamanho da TV, você perde campo de visão, o que é ridículo. Ou eu tenho que usar um bendito cabo para conectar e carregar enquanto eu jogo. Sim. Tendo a opção de pilha. Agora uma coisa que eu não, isso eu vou até a gente vai até comentar quando eu falar de vídeo de fanboy, não é, Green? Mas vou até deixar uma totinha aberta aqui, uma pontinha. Fanboy de PlayStation fica reclamando, que você usa pilhinha. Irmão, tudo hoje em dia usa pilha. A bateria é pilha, pô. Ainda Só usa. muda o nome. O mouse é pilha. A bateria é uma pilha, na verdade. Sim. E a pilha, a bateria é a mesma coisa. É uma coisa que você recarrega e ela guarda a energia ali para você usar. A bateria e a pilha é a mesma coisa. Aí pega e não sei o que. Pelo menos com pilha, se tivesse essa opção no controle de PS4, seria melhor. Pra pessoa tirar a pilha, coloca outra e continua jogando de longe no conforto do sofá, de boas. Bem melhor. Sim, Tem uma nesse ponto, pequena pausa e continua a jogar. nesse ponto o controle do Xbox sai ganhando, porque aí você pode, se estiver descarregando, você bota o cabo, igual ao Play, e volta para os anos 90, ou então você pega duas pilhazinhas, bota ali e continua sem fio. E uma curiosidade do controle do Xbox clássico. Quando ele lançou, originalmente, foi com um controle grandão. Pá, bem monstruoso. Isso nas Américas. Porque no Japão, o controle era menor. Onde eles tiveram todo o cuidado de verificar, de acordo com o país, com o tamanho da mão das pessoas, onde japonês geralmente, não são todos, tá? Antes que alguém diga, o Blue tá dizendo que todo japonês tem uma pequena. Uhum. Não, pessoal. Onde geralmente, onde foi feita a pesquisa pela Microsoft na época, onde investiram dinheiro para isso, em pesquisa, em desenvolvimento do controle, fizeram um controle menor para o Já Japão. porque a pesquisa dizia que eles tinham, a maioria tinha mão menor. Isso. Aí, e aqui, o controle era um trambolhão. Depois que lançaram para cá o controle japonês. E que, sinceramente, é muito bom o controle japonês, viu? Dá certinho na mão. Sim. Mesmo na mão de brasileiro, americano, ocidental em geral. Fica bom. E dá certinho na mão para poder jogar. E por falar desse negócio de carga, de recarga, como é que é o do Switch? Carrega a bateria, cabo é como? Ou do Switch, você conecta o controle na telinha e deixa ele no dock. Aí vai carregando. Aí você é obrigado a parar de jogar então. Basicamente, quando vai, como é que eu vou dizer assim, vai descansar ou vai dormir, você deixa o controle conectado, porque mesmo no stand-by ele carrega. Entendi. Não, Aí você não tem um risco de ficar sem a bateria enquanto tá jogando. Isso é um ponto positivo. não, se você tá lá desconectado e ele tá conectado na TV,
E você tá lá jogando, se descarregar a bateria, tu tem que parar de jogar então e conectar lá. Mas isso é difícil, isso nunca aconteceu comigo, porque ele tá sempre carregado. Eu deixo Entendendo? lá conectado e a bateria dele demora a descarregar. É bom então. E isso demora muito, coisa de 6 horas jogando, 8. Eu Ah, nem não, cheguei a jogar tá tudo bom isso demais, ainda. tá bom demais. O pessoal que joga mais do que isso é os gamer profissional tal, que é a minoriazinha. Aham. Ainda mais no Switch. Só se o cara for o profissional de Pokémon Unite, que joga mais de 8 horas por dia e o cara usa já um outro controle. Não usa o Joy-Con, não. Aquele controle Pro que tu falasse que tá juntando pra pegar, né? Isso. Aí ele tem Exatamente. cabo, tem tudo pra carregar. Tem tudo. Igual um controle de PlayStation que carrega. Uhum. Eu poderia ter colocado as baterias também pra melhorar, mas fazer o quê? Eu vou até procurar ver se tem alguma opção com isso, para poder facilitar a minha vida. Sim. Eu acho que a gente passou por todos os controles, assim, mais conhecidos, porque Mais passar, conhecidos. passar por todos os controles de videogame é impossível. É É, muito. teria que jogar no Jaguar, Uhum. no Commodore, no 3DO. Tudo que era videogame de rico, que era É. difícil de ter. É difícil eu escolher assim um melhor. Então, pra mim, eu escolheria, se fosse escolher os três que pra mim me agrada mais, ia ser o do Xbox, o do PlayStation e o Super Nintendo. Eu vou na mesma. Tá ligado? Não nessa ordem, mas eu vou na mesma. Pronto, minha ordem Eu é a boto o ordem Super do que eu Nintendo acho melhor. primeiro. Eu boto o Super Nintendo primeiro porque foi ele que começou a evoluir os videogames, como a gente conhece hoje. E segundo, veio de PlayStation, porque ele começou a ter dois analógicos. E aí vem o terceiro, mas não por isso não deixa de ser importante, o de Xbox, que é muito bom. Não tem, a única ressalva dele no 360 é que a versão dos primeiros controles com fio, o direcional dele era horrível para jogo 2D, mas na versão wireless é perfeito, é ótimo, eu não tenho o que reclamar. Inclusive já joguei muito no wireless, jogo de luta 2D e de boa, suave mesmo. Aí eu vou nessa ordem. Bom. E aí, galera, vocês estão assistindo? Qual é a ordem de vocês? Qual o controle que era muito bom que a gente nem falou dele? Lança aí nos comentários que aí a gente vai conversar sobre isso. Valeu, pessoal. Não esqueça de compartilhar com sua tia, com seu tio, grupo da família, cachorro, gato, passarinho. Bota todo mundo para se inscrever. Seu colega de trabalho. Vamos lá, viu? Ajuda o canal a crescer para ter mais vídeos e mais conversas divertidas com vocês. Valeu! É isso aí, para ter mais vídeos falando de controles, que no meio do vídeo a gente para falar de geladeiras e vamos embora. Exatamente. Isso é que torna divertido, rapaz. Falou! Valeu, galera. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Estamos indo nessa. E futuramente vai ter a geladeira gamer por aí. Olha aí. A geladeira que joga cubos de gelo na pessoa. Game over. Tchau. Tchau, galera. Até mais.